Shalom, bom dia a todos. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esta manhã, por este dia. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus filhos, Pai. Hoje eu oro, Pai, para que o Senhor guarde o caminho emocional, a identidade e o coração dos meus filhos, Pai. Pai, a tua palavra em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Efésios 2,10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que a praticássemos. 1 Pedro 2, versículo 9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai, eu oro essas palavras, Pai, sobre a vida dos meus filhos, Pai. Pai, eles têm a proteção que só o Senhor pode dar, papai. Eu venho aqui, eu oro, Senhor, porque sei que nenhum ser humano consegue proteger completamente o coração um do outro, Pai. Nenhuma mãe, nenhum pai. Por mais amor que eu tenha pelos meus filhos, Pai, eu não consigo impedir todas as dores, evitar todos os conflitos, filtrar todos os sentimentos ou prever todas as situações que podem afetar o emocional dos meus filhos, Pai. Só o Senhor vê tudo. O Senhor alcança tudo. Só o Senhor consegue guardar o que está visível e o que está escondido, Pai. Por isso, Pai, hoje eu me coloco diante de Ti para pedir que o Senhor guarde profundamente o coração dos meus filhos durante todo este ano de 2026. Que o Senhor proteja a alma deles, cure emoções internas, restaure áreas sensíveis, fortaleça aquilo que é frágil e traga luz a todas as partes que ainda estão em processo de amadurecimento, Pai. Pai, que os meus filhos, Pai, neste ano de 2006 sejam pastoreados pelo Teu Espírito, Pai. Pai, que nesse seja um ano em que o coração dos meus filhos sejam completamente pastoreados pelo Teu Espírito, Pai. Que cada emoção que surgir, Pai, seja de alegria, de tristeza, de empolgação, de ansiedade, de medo, de frustração, ou de esperança, Pai, não importa qual é a emoção, Pai. O que importa é que todas elas serão tratadas pelo Senhor com carinho, com amor e verdade, Pai. Pai, que nenhuma tristeza silenciosa se prolongue dentro deles, Pai. Nenhuma ansiedade escondida cresça e se torne dominante na vida deles, Pai. Que nenhum medo não resolvido se torne gigante em suas vidas e que nenhum sentimento de inferioridade tome forma no coração dos meus filhos, Pai. Pai, eu declaro, ó, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o pastor dos meus filhos e nada lhes faltará. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que nenhum espaço vazio emocional encontre capacidade de se enraizar, Pai. Pai, que nenhuma emoção destrutiva se torne dominante na vida dos meus filhos, Pai. Pai, Tu conheces cada marca dos meus filhos, Pai. Tu conheces a história emocional dos meus filhos, Pai, melhor do que eu. Tu sabes as marcas que eles já carregam, mesmo as que eu não conheço, Pai. Tu sabes as palavras que os machucaram, os momentos que os confundiram, as memórias que ficaram gravadas.
as dores que eles não souberam expressar, Pai. Tu sabes, papai, quais foram os dias em que eles sorriram por fora, mas choraram por dentro, Pai. Tu sabe, papai, quais foram os momentos que eles se sentiram sozinhos, mesmo entre pessoas, Pai. Por isso, Pai, eu oro. Entra nessas áreas, Pai. Entra nessas áreas dos meus filhos. Desce nessas profundezas do coração deles, Pai. Toca o que ninguém jamais pôde tocar. Cura o que ninguém jamais pôde curar, Pai. Pai, o Senhor, Tu sondas e conheces, Pai. Tu sondas os meus filhos e conheces meus filhos, Pai. Sabe quando eles assentam e quando eles levantam, de longe penetra os pensamentos deles, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, meus filhos, Pai, eles precisam de uma identidade firmada em Ti, Pai. E eu oro, Pai, pela identidade emocional dos meus filhos, Pai, que em 2026 eles saibam quem realmente o Senhor é. Que eles não se definam pela opinião de outras pessoas, nem pelas expectativas deste mundo, nem pelas comparações da internet, nem pelas pressões externas, Pai. Pai, que eles tenham clareza de valor e entendam que não precisam provar nada para ninguém. Que eles não vivam tentando se ajustar ao modo dos outros ou agradar todo mundo, Pai, que eles sejam protegidos contra ataques que dizem que eles não são bons o suficiente, Pai. Pai, protege meu filho contra esses ataques, a identidade deles, Pai, que tanto tem destruído essa geração, Papai. Ataques que dizem que eles não são bons o suficiente, bonito o suficiente, inteligente o suficiente, talentoso o suficiente, ataques que tentam distorcer a forma como eles se enxergam, confundir a origem deles, diminuir o valor deles, manipular a visão de si mesmo, Pai, que em 2026 toda mentira que tentar entrar no coração dos meus filhos, Pai, seja queimada pela luz da verdade, Pai. Pai, eu declaro 1 Pedro 2,9, mas sois geração eleita, meus filhos são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, Papai. Pai, eles foram criados de forma única, Pai. O mundo diz que eles precisam se comparar, que eles precisam de aprovação, que eles precisam alcançar padrões, que eles precisam se encaixar nos relacionamentos, mas o Senhor diz que eles foram criados únicos, que eles já são amados, que eles são especial e intencionais e que eles já pertencem ao Teu reino, Pai. Porque somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que a identidade dos meus filhos seja completamente firmada no que o Senhor diz, Pai. E não no que esse mundo tem dito e tem falado a eles, Pai. Pai, que eles saibam que foram criados de forma única, especial, intencional, que eles não sintam necessidade de se comparar com ninguém, Papai. Que eles não vivam buscando aprovação para se sentir digno, Pai, pois os meus filhos são dignos do Senhor, Pai. Pai, que eles não se prendam a padrões inalcançáveis, Pai. Que eles vivam com liberdade, alegria, verdade e segurança interior nesse ano de 2026, Pai. Pai, que eles tenham saúde emocional e maturidade, Pai. Pai, eu oro pela saúde emocional dos meus filhos. Que o Senhor proteja o coração deles contra esgotamento, contra tristeza prolongada, contra frustrações não tratadas, Pai.
Pai, se houver dor, traz cura. Se houver medo, fortalece. Se houver confusão, esclarece. Se houver cansaço, papai, renova, Pai. Renova a vida dos meus filhos, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor ensine meus filhos a lidar com as próprias emoções com maturidade. Que eles saibam expressar o que sentem. Que eles não escondam sentimentos até explodir, que eles não guardem dentro de si aquilo que deveria ser falado, que eles saibam pedir ajuda quando preciso, que eles aprendam que sentir não é fraqueza, Pai, e sim humanidade, que eles saibam identificar o que sente e colocar cada emoção no lugar certo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, que eles encontrem esse alívio em Ti, diante de toda situação, Pai. E assim possam ter equilíbrio emocional, Pai. Eu oro, Pai. Pai, que meus filhos tenham equilíbrio emocional, Pai. Que eles não sejam levados pelo excesso, nem de alegria sem prudência, nem de tristeza sem esperança, nem de empolgação sem reflexão, nem de medo sem confiança, Pai. Equilíbrio em todas as emoções, firmeza em meio às mudanças, paz interior duradoura e a Tua direção em tudo, Pai. Pai, que eles sejam moderados, constantes, estáveis e guiados pelo Teu Espírito, Pai. Mas o fruto do Teu Espírito, papai, está na vida dos meus filhos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Papai, livre eles de inseguranças e amizades tóxicas, Pai. Pai, guarda o coração dos meus filhos contra inseguranças que tentam se instalar, inseguranças sobre aparências, desempenho, futuro, aceitação, identidade, valor. Livre-os, Pai, de toda comparação destrutiva, Pai. Pai, que eles não queiram ser outra pessoa ou viver outra história, Pai. Pai, que eles encontrem contentamento no que o Senhor deu a eles, Pai. Que eles descubram que o Senhor quer fazer através deles, Pai. Pai, Isaías 43:1 diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Em 1 João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança todo medo fora, Pai. Pai, que eles tenham proteção na vida social, Pai, que eles sejam livres de pessoas manipuladoras, amizades controladoras, relacionamentos invejosos, influências agressivas, companhias sarcásticas, conexões tóxicas, vínculos mal intencionados, Pai. Pai, que neste ano de 2026 meus filhos sejam cercados, Pai, de pessoas verdadeiras, amizades leais, relacionamentos saudáveis, influências equilibradas, companhias bondosas, conexões edificantes, vínculo sincero. Pai, que eles não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes, Pai, então que eles sejam cercados por essas pessoas, Pai, para que não sejam enganados, Pai, nem corrompidos, Pai. Pai, eu oro pela vida social deles, Pai. Que o Senhor livre-os dessas amizades, Pai, que confundem e ferem o coração, Pai. E que o Senhor coloque ao redor deles, Pai, pessoas verdadeiras, leais, equilibradas, saudáveis, Pai. Pai, que haja renovação, Pai. Que eles não carreguem rejeições antigas, mágoas ou lembranças ruins, Pai. Que haja cura interior, que sentimentos de abandono, experiências negativas sejam curados, Pai, na vida deles, Pai. Pai, que interpretações distorcidas sejam substituídas pela verdade, Pai. Que eles vivam em 2026 livres, leves,
renovados e curados por dentro, Pai. Pai, que as Tuas Escrituras guiem e fortaleçam eles nessa jornada de renovação, Papai. Papai, que na Tua proteção no mundo digital, Pai, eles tenham o coração guardados, Pai, contra pressões emocionais da internet, das redes sociais, das comparações visual, dos comentários maldosos e maliciosos e dos padrões distorcidos, Pai. Protege o olhar dos meus filhos, Pai, do que pode contaminar a visão deles, Pai. Protege o ouvido dos meus filhos do que pode ferir a alma deles, Pai. Protege o coração dos meus filhos, Pai, do que entra sem ser convidado e machuca sem aviso, Pai. Pai, eis que faço uma coisa nova agora, está saindo à luz, porventura não percebeis, que os meus filhos percebam, Pai, que eles são uma coisa nova, Pai, que eles vivem uma coisa nova, Pai. Pai, que haja resiliência, Pai, na vida dos meus filhos diante de fracassos, Pai. Pai, eu oro pelas emoções dos meus filhos diante de fracassos ou erros, Pai. Que eles não desistam, que eles não se sintam incapazes, que eles não se condenem, que eles aprendam a se levantar. Que eles aprendam que erros ensinam, que falhas moldam, que quedas fortalecem e que o Senhor sempre oferece uma chance nova. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, eu oro por inteligência emocional na vida deles, Pai. Para eles escolherem tudo com sabedoria, mesmo quando estão tristes, Pai. Para que eles tenham um posicionamento com firmeza, mesmo quando estão com medo. Para que eles continuem avançando, mesmo quando estão cansados. Para que eles possam perdoar genuinamente, mesmo quando doeu profundamente. Para que eles possam amar verdadeiramente, mesmo quando não foram correspondidos, Pai. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, Pai. Eu oro, Pai, para que meus filhos tenham inteligência emocional, a consciência de que podem sim sentir, mas que não precisam ser escravos das suas emoções, Pai. Pai, oro por proteção no campo afetivo na vida dos meus filhos, Pai. Que eles tenham discernimento para reconhecer pessoas que não merecem o coração deles, para que eles esperem o Teu tempo, Pai, para relacionamentos significativos, Pai. Que eles encontrem alguém que ame com pureza, verdade e respeito, Pai. Alguém que os leve para mais perto de Ti e não para longe, Pai. Não vos prendeis a um jugo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça e a injustiça, e que comunhão tem a luz e as trevas. Pai, traz uma cura profunda na vida dos meus filhos, Pai. Cura de memórias, de rejeição, de medo, de expectativas frustradas, de traumas e de comparações, Pai. Pai, eu oro para que em 2026 meus filhos experimentem cura emocional completa em todas as áreas, alegria sobrenatural, alegria do Senhor na vida deles, Pai. Eu oro, Pai, para que a alegria deles não dependa de circunstâncias, de pessoas ou de resultados, Pai, mas que venha de dentro, Pai, que ela seja fruto do Espírito, Pai, que ela seja uma força sobrenatural que impulsiona, anima, fortalece e sustenta, Pai. A alegria do Senhor, Pai, é a força deles, Pai. Pai, que eles tenham humildade, que eles tenham mansidão, Pai. Pai, guarda o coração dos meus filhos contra o orgulho, contra a soberba, contra a sensação de se sentir autossuficientes. Que eles sejam humildes, que eles sejam gentis,
que eles sejam mansos, que eles saibam ouvir, que eles estejam dispostos a aprender, que eles não pensem que estão sempre certos, que eles sejam treináveis, ensináveis e moldáveis ao Senhor, Pai. Pai, que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, Pai. Tornai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pai, essa palavra penetre no coração dos meus filhos, Pai. Que haja segurança e confiança no futuro deles, amado Deus. Que eles não precisem buscar ser amados, pois já são completamente amados. Que eles são criados e únicos. Que eles não precisam impressionar, pois foram criados de uma forma única, especial, Pai. Pai, que eles não precisam se encaixar, pois já pertencem eternamente ao Teu reino, Pai. Que eles sejam livres da ansiedade. Senhor, guarda o coração dos meus filhos, Pai, contra a ansiedade sobre o futuro. Que eles não temam o amanhã, que eles não tenham medo do que está por vir, que eles não vivam presos ao que pode acontecer, que eles aprendam a confiar no Senhor, que eles aprendam a descansar na Tua promessa. Por isso, Pai, eu declaro, não andeis ansioso por coisa alguma, filhos. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, Pai. Pai, que meus filhos tenham um coração que floresce, eu oro, Pai, para que meus filhos eles se fortaleçam, Pai, que eles amadureçam, que eles se desenvolvam e que eles encontrem leveza no dia a dia, Pai. Crescimento em todas as áreas, firmeza interior e resiliência, sabedoria e discernimento, potencial e propósito, paz e alegria no cotidiano, Pai. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Estes são os meus filhos, Papai. Pai, que o Senhor seja o escudo divino, o guardador fiel deles, Pai. Eu oro para que o Senhor guarde o coração deles, Pai. Porque se Tu guardares, ninguém roubará. Se Tu cuidares, nada se destruirá. Eu descanso o emocional dos meus filhos nas Tuas mãos, Pai. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, filhos. O Senhor guardará a vossa entrada e a vossa saída desde agora para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Pai, eu declaro, Pai, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus, Pai, o Senhor é a fortaleza, Pai, dos meus filhos, Pai, e eu descanso, Pai, pois eu sei que o Senhor guarda o caminho emocional, a identidade e o coração dos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queridos, graças por existirem. Eu os abençoo em nome de Jesus, pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.